Olá a todos, meus queridos, sejam bem-vindos aqui na aula do professor Jorge Formiga. Muito obrigado por estarem aqui, por chegarem até aqui nesse curso de séries, né, séries numéricas. E resolvi fazer essa aula sobre estratégia para teste de séries, porque durante as aulas os alunos sempre perguntaram: professor, quando eu estou com várias séries em mão, eu não consigo perceber claramente qual teste eu utilizo para verificar convergência ou divergência. Pois é, de fato não é uma coisa tão simples de estar seguindo. Mas para você entender a aula de hoje, ou entender um pouco dessa estratégia, você precisa conhecer todas as outras séries que eu mostrei anteriormente, mais ou menos aí uns 9 vídeos só sobre séries numéricas. Então, vamos lá. Primeira coisa, como eu disse, né, não existe uma regrinha de bolo, né, uma regrinha, algo certeiro que você fala: olha, se fizer isso, resolve esse tipo de... eu descubro que série eu estou tratando. Né? Não existe muito, por isso que dá dificuldade, porque às vezes tem série que é uma mistura de 2 ou 3 séries juntas aí, né? Bom, não é uma boa estratégia ficar aplicando teste a teste até acertar um. Isso você vai perder tempo, né? Isso perde muito tempo. E a principal estratégia é classificar, como eu vou mostrar para você, de acordo com a forma. Mas para você classificar de acordo com a forma, você precisa conhecer a série, né? Então, como eu disse, não faz sentido você traçar uma estratégia se você não conhece as séries. Olhar para ela e falar: isso aqui eu sei que é uma série harmônica, isso aqui eu sei que é uma série alternada, isso aqui eu sei que é uma série telescópica. Então precisa mesmo conhecer de fato a série para poder você ter uma visão geral e traçar aí a melhor estratégia. Então vamos lá. Dando uma olhada de cima do que nós vimos aqui, falamos, né, sobre a série P, né, uma série que tem essa cara aqui, e entender que ela converge para P maior do que 1 e diverge para P menor do igual a 1, né? Tem a série geométrica, né? Então entender que a série geométrica tem uma razão aqui a ser retirada, descobrir aqui uma razão. Ela pode vir dessa forma, o termo geral, ou assim, né? Aqui só desculpa que é um AN, tá bom? No lugar do A aqui troca por AN. Okay? Entender quando é que ela converge e quando é que ela diverge. Tem também o teste da comparação, né? Quando é que usamos o teste da comparação? Primeiro é um teste utilizado para séries cujos termos são positivos, então, ou seja, já não serve para a série alternada. Porém, quando você trabalha com a série alternada, você pode aplicar o valor absoluto e, com o valor absoluto, fazer uma comparação. Olha a mistura, né? Então você tem uma série alternada, e eu até mostrei na aula de série alternada, porque eu tinha uma série alternada, apliquei o valor absoluto, e desse valor absoluto a gente mostrei que ela era convergente. Então, se essa do valor absoluto é convergente e uma menor do que ela, e ela é maior do que a outra série que você está comparando aí para usar o teste da comparação, então se a maior converge, a menor vai convergir. Então, consequentemente, você provou que ela é absolutamente convergente. E pelo teorema visto lá na aula anterior, se ela é uma série absolutamente convergente, ela é convergente. Então, estou querendo dizer que dentro do teste da comparação, eu usei também uma maneira de tratar ela dentro de série alternada, considerando o valor absoluto dela. Tem um teste da divergência, onde você aplica no enésimo termo e verifica se é diferente de zero. Né? Então é uma maneira também de você fazer isso. Então primeiro a gente está conhecendo o que cada definição tem como base para formar essa definição. Né? Ou seja, a série P converge e diverge dessa forma, a série geométrica converge e diverge dessa forma. Teste da comparação, você precisa saber se o maior converge ou se o menor diverge. Né? Na teste de divergência, se o limite for diferente de zero aqui, você já sabe que diverge. Numa série alternada,
Aí cai, nos permite primeiro enxergar o que é uma série alternada. Como você está vendo aqui, você tem esses duas maneiras de olhar para uma série alternada. E dessa forma, uma vez que você percebe que é uma série alternada, existe o teste se ela é absolutamente convergente, como eu mencionei aqui, né? Ou condicionalmente convergente. Então, você usa esse teste aqui para trabalhar com série alternada. Dentro do série alternada, existe a possibilidade de usar o teste da razão e o teste da raiz, né? Que eu já mencionei em 2 aulas anteriores, né? Ou seja, se der 1, fica inconclusivo, né? Nos 2 testes. Ou se for tender a infinito, né? Ou for menor do que 1, vai divergir, né? E se for igual a 1, é inconclusivo. Então você tem que saber disso, né? Teste da raiz, você lembra que nós trabalhamos com termos gerais, ou enésimo termo, elevado a uma enésima potência, né? Então, como aqui o Bn é elevado a n, seguindo aquela mesma ideia de convergência e divergência utilizado no teste da razão. E por último aqui o teste da integral. Primeiro que você vai usar o teste da integral se você olhar e perceber que é fácil de ser integrável, né? Porque se você pensar que não é integrável, não faz sentido usar o teste da integral. E outra, perceber quais são as 3 hipóteses que nos permite usar esse teste, né? Se a função é contínua, se a função ela é decrescente e se a função ela é positiva. Então, se satisfizer esses 3 pontos, você vai perceber aí que, e aí for integrável, você pode usar o teste da integral para provar, né, que aquela série converge ou diverge. Então eu dei aqui mais ou menos um apanhado geral do que nós vimos nas últimas aulas. Sabendo um pouco disso, então o que é que nós podemos observar aqui? Eu tenho aqui 6 séries, né, misturadas. Então aqui, né, só para a gente ter uma ideia rápida, primeira coisa, a gente bate o olho, vê se consegue calcular o limite, né? Quero testar, então, ou seja, se eu conseguir calcular o limite de AN, pelo teste da divergência, se for diferente de zero, já sei que ela diverge, né? Quando n vai para infinito, ou seja, aqui já sei que ela vai divergir, né? Pelo teste da divergência, porque o limite de AN tende a meio e é diferente de zero. Então, ou seja, eu tive que lembrar aí do teste da divergência. Opa, esse aqui tem raiz, né? E agora, o que é que eu faço? Não tem raiz, esse tem raiz. Ah, mas é possível eu comparar, usar um polinômio embaixo com raiz? Pois é. Se você tem uma raiz e polinômio, você pode usar teste da comparação ou teste de comparação de limite, né? Eu até esqueci de comentar lá atrás, porque aí você pega os termos predominantes, né? Nesse caso aqui, o termo predominante aqui vai ficar raiz, né, de raiz quadrada de n ao cubo, e aqui embaixo 3n ao cubo. A gente elimina esse e cria um outro termo geral, né? Estou falando comparação e limite, porque esses outros termos que a gente tira para construir essa novo termo geral, ele não altera, né, a questão da convergência ou divergência. Então a gente tira esses termos e cria uma nova série. Então, não esqueçam disso. Envolveu raiz e polinômio, tenta usar teste da comparação ou limite da comparação. O limite da comparação, para quem não lembra, é onde você calcula a razão entre AN e BN e verifica como é que dá isso, dá infinito. Então você vai verificar se o BN se converge, se convergir, então a razão vai convergir, né? Então, assim, desde que o limite dê um C, né? Um número diferente, não é do C, é um número real, na verdade, né? Então, eu estou falando rápido aqui, mas esses testes de limite da comparação e de comparação já foi visto em aulas anteriores. Eu estou mostrando só o que você pode enxergar, né? Então aqui, raiz e polinômio, beleza. Então posso pensar no teste da comparação ou limite da comparação de limite, né? Uma série onde você tem 2 polinômios simples, né? Você pode pensar no limite rápido do AN. Aqui, numa função, essa daqui, a gente bate o olho, lembra logo, lembra da integração por partes, né? Uma função cuja, na época da integral lá, a gente usava integração por partes. Vou até colocar aqui um momentinho, se eu escrever aqui, né? Quando a gente integrava sempre funções do tipo x exponencial de x, né? Tá bom? Então,
x é exponencial de x ao quadrado e assim por diante. Então aqui também pode ser usado pelo teste da razão, né? Teste da razão. Então pegar o AN mais 1, e se chama esse cara de AN, né? Se chama cara de AN, e o AN mais 1, né? Vai ficar N mais 1 aqui, exponencial de menos N mais 1 ao quadrado, né? Então você faz o teste da razão também e vê se converge ou diverge. Esse daqui, por que teste da razão? De cara, parece fatorial. Apareceu fatorial, teste da razão. Aqui, série alternada, né? Então pode ser o teste, usar aquele teorema de absolutamente convergente, ou condicionalmente convergente, ou mesmo usar aqui o teste da raiz ou da razão, né? No caso aqui da raiz não, né? Teste da razão, tá bom? Isso aqui da razão, da raiz não, porque aqui não temos um termo elevado a uma enésima potência. Esse daqui é mais fácil, teste da comparação, né? Porque a gente pode pegar aqui, ó, já enxerga uma série que já é conhecida nossa, né? Isso é uma série aqui, 1 sobre 3 elevado a n, né? Que série é essa? Uma série geométrica. Então, a gente pode provar aí se essa já sabe que essa aí vai convergir, né? Então a menor diverge. E essa daqui é menor do que essa. Como a maior converge, porque é uma série geométrica cuja razão é 1/3 e é menor do que 1, então ela converge. Se a maior converge, a menor também vai convergir. Então assim, eu falei rapidamente aqui, só para você ter uma ideia geral do quando você bater o olho, tentar entender algumas características dentro de algumas séries que permite que você retire lá, escolha de alguma forma alguns dos testes vistos. Mas como eu disse, você precisa primeiro conhecer as séries, né, as características de cada série e qual o teste de convergência e divergência para aquela determinada série. E depois começar a ter uma visão geral, né, dessas séries quando você coloca elas todas juntas aí. Começam a fazer esse teste e vai ver que vai dar certo. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado dessa dica de hoje aí. Bons estudos. Até a próxima, gente. Um grande abraço para vocês. Tchau, tchau.